Tranquilo, jovem? Como é que tá? Eu quero passar nesse vídeo aqui uma dica que talvez possa despertar a curiosidade em alguém e isso vai facilitar bastante o seu caminho quando você for construir alguma composição, tá? Que é o seguinte, às vezes, essa aqui é a minha ilustração final, certo? E às vezes, quando você está compondo ela, esse aqui é um print screen que eu tirei do vídeo, às vezes quando você está fazendo a composição, você pode utilizar de determinados recursos para facilitar a sua vida. Você pode estar vendo aqui no canto direito aqui, que já tem algumas referências, e é nesse caminho aqui que eu vou mostrar. É o seguinte, no vídeo dessa composição, você pode ver aqui, ó, durante o meu processo, que bem aqui no cantinho, aqui abaixo aqui, ó, você pode ver que tem uma imagem mais ou menos próxima do resultado final que a gente atinge aqui. Só que isso aqui é só uma base borrada desse fundo. Tá, mas como assim? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, observa bem essa ilustração aqui, ó. Essa aqui é a ilustração finalizada, certo? Aqui eu tenho um documento, olha só, que eu tenho essa ilustração aqui quando eu fiz a base para o rascunho delas e os meus estudos iniciais. Então olha só, olha o que eu tenho aqui. Aqui é o seguinte, eu peguei essa base aqui de trepadeiras aqui, de planta, de grama, para eu dar uma estudada, tá? Essas trepadeiras rasteiras aqui. Peguei essa base aqui de janela, depois eu modifiquei, eu aproveitei essa estrutura. E esse tipo aqui tá vendo? De folhagem, essa ambientação, era esse clima que eu queria passar. Uma mistura desses três com algo mais noturno, mais sombrio. Então eu cheguei nesse resultado. Vamos pro outro PSD. Então o que eu tenho aqui? Eu faço inicialmente, e o que eu recomendo você fazer também, para você ter uma dimensão melhor da sua composição, é você faz um rabisco inicial, disponha elementos, faça recortes, joga tosco mesmo, e através disso você consegue ver melhor como que vai ser o seu resultado final. Então, 90% das vezes, assim, basicamente todo projeto mais complexo, eu faço essas linhas, certo? Às vezes eu posso fazer até a disposição, por exemplo, das borboletas. Eu sei que aqui talvez teria uma borboleta assim, eu posso adicionar uma aqui uma pequenininha, aqui eu sei que teria uma aqui. Então eu adiciono e faço pequenas experimentações por aqui, que aí depois no meu resultado final eu consigo dispor isso aqui melhor para chegar numa composição mais harmônica, de uma forma mais certeira, tá? Que aí eu não fico perdendo tempo fazendo experimentação aqui, porque toda a base de construção e experimentação que eu tinha, eu já fiz aqui. Então, através disso, aqui, por exemplo, eu faço a base das linhas, né? Eu começo fazendo, vamos supor, como se eu estivesse fazendo ela aqui do zero, eu jogo mais ou menos a cor aqui, a cor principal. Eu sempre trabalho assim, eu jogo a cor principal, aí eu faço determinados borrões, eu pego um pincel, por exemplo, um pincel bem mais suave, jogo as cores aqui, aí por exemplo, eu faço alguns borrões assim, ó, onde eu sei que vai ter os pontos de luz, eu defino mais ou menos esses pontos de cor, que eu tô fazendo rápido mais para apresentar, tá? Defino mais ou menos os pontos de cor e defino essas áreas sombrias. Então eu faço algumas definições assim, eu jogo alguns pontos assim, onde é que eu sei mais ou menos como é que vai comportar. Jogo um filtro, por exemplo, aqui de gaussiano, deixo bem borradão, que aí eu já começo a ver mais ou menos uma forma, uma estrutura. E aí a partir disso, eu faço testes, né? E tudo separado em layers. Essas aqui não, essas aqui era coisa do meu arquivo aqui, rabisco. Então, por exemplo, eu faço testes, vamos supor, eu rabisco assim, eu jogo sombras, coisas mais aleatórias, mas eu já tenho mais ou menos um rumo que eu quero seguir. Então eu faço um teste só para ver mais ou menos a disposição. Então eu faço testes assim, eu já sei mais ou menos a posição que vai estar. Eu vou fazendo ajustes e vou testando, e depois eu vou jogando cores e combinando. E aí eu vou traçando vários elementos, fazendo várias ilustrações e composições. Aí, por exemplo, eu pego um elemento desse aqui, ó, igual essa janela, dependendo, você pode utilizar isso, faço um recorte assim, só para eu ver mais ou menos como é que vai comportar ali, nesse fundo, sabe? Aí eu busco aqui, encaixo de cá, encaixo do outro lado, aí eu vejo como é que tá essa disposição. Jogo isso aqui para baixo, mudo o modo de mesclagem, só para eu ver ali mais ou menos. Então funciona assim, tá? Através disso aqui você tem um ganho muito grande de precisão, porque você poupa de ficar fazendo experimentação no resultado final que você quer atingir, porque a parte de experimentação é aqui. Então eu recomendo você fazer uns testes assim, joga elementos e normalmente é por isso que você vê esse tipo de fundo que eu uso aqui, ó. Porque o que acontece? Normalmente, quando eu estou trabalhando, depois que eu tenho uma estrutura mais tosca montada assim, o que eu faço? Eu utilizo um blur aqui, ó. Eu deixo essa imagem salva, certo?
essa estrutura salva, dependendo eu coloco em outro monitor ou no notebook do lado, e eu olho só para ver mais ou menos essa estrutura que eu moldei. E aqui, para manter essas cores e mais ou menos essa fidelidade, eu jogo aqui um gaussiano, mais ou menos assim. Aí eu tenho essa estrutura, deixa eu tirar aqui. E às vezes você precisa duplicar a layer, tá? Olha só. Então você olhando aqui, nesse fundo aqui, ó, tá vendo que você já vê mais ou menos a imagem mais próxima do que você quer atingir. Então, por exemplo, às vezes até mais próximo do final, eu gosto de duplicar essa daqui e eu jogo ela como modo soft light. Aí ela dá um tom, ela reforça esse tom. É quase a mesma coisa de que eu vim nessa minha aqui, duplicar, vir aqui filter, blur, Gaussian blur. Aí depois eu troco aqui para soft light, ó, ela dá um efeito, tá vendo? Dá um efeito meio de sonho, dá um efeito diferenciado. Esse aqui às vezes eu faço só para manter mais essa estrutura das cores da experimentação que eu fiz quando eu tava fazendo os testes. Então eu recomendo muito, tá? Faz esses testes, essas experimentações, antes de chegar num resultado final assim, tem um longo processo de construção. Então pega referências, olha várias escadas, imagens. Igual aqui, use referências, por exemplo, esse tipo de construção, as escadas, tá vendo? Essa angulação, tudo isso foi usado para fazer essa composição aqui, fazer isso aqui de cabeça sem condição. Então sempre é bom você procurar a questão de arquitetura, dependendo do período que você estiver fazendo. Se estiver fazendo, por exemplo, ilustração da Itália renascentista, pega referências mestres aí, por exemplo, Assassin's Creed 2, certo? Pega filmes que passam nessa época, pinturas, e vai olhar e estudar os elementos que compõem, por exemplo, a questão dos lustres, dos arcos, certo? Do tipo de escadaria, do tipo de construção de pilar, se faz referência a determinada região ou determinado período. Então tudo isso é muito livre para testar e explorar. Eu sempre recomendo usar essas referências, faz o teste, tá? Fragmenta as imagens, coloca, aplica, e aí isso vai facilitar muito para você fazer a ilustração. Basicamente é isso, é uma dica simples, assim, bem boba mesmo, mas eu acredito que pode dar uma diferença aí, principalmente se você é iniciante, tá meio perdido. Às vezes você olha uma composição muito complexa e fala, tá, como que eu vou chegar nesse resultado? Então é mais ou menos esse o caminho, tá? Esse aqui é uma base mesmo, faz esse tipo de estrutura aqui, faz ela bem tosca mesmo nessa estrutura, pinta, joga algumas coisas assim, por aqui vai facilitar a sua vida. Utiliza as grids e aí é basicamente isso, tá? Faz o rabisco e depois você esculpe em cima. Aí eu faço o line art, né, com a base, eu já tenho toda a base, eu faço as guias e a base pro line art para ficar bem refinado. Esse aqui é o meu line art no caso. Deixei ele branco aqui para facilitar, ó. Eu faço um line art. Só que aí o line art no caso eu refaço, né? Mas tá vendo que às vezes até algumas coisas estão um pouco fora. Mas aí às vezes o line art eu refaço as minhas guias, igual tem as guias aqui, eu refaço o line pro vídeo. E tenho toda a minha base aqui, a minha estrutura para fazer o fechamento da composição final, essa aqui no caso. Mas é isso, valeu demais, brigadão, espero que tenha sido útil.